Bora falar então do primeiro hábito, que é o seja proativo, dos 7 hábitos das pessoas altamente eficazes, no estudo do livro que a gente está fazendo aqui dentro do grupo Frutos em Potencial. Se você não pertence a esse grupo, já vai, clica aqui no link embaixo e entra, que eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo, tá? Bora lá, direto ao ponto, como é o proposto nos hábitos. E aí vamos olhar para o seguinte, eu vou fazer uma assim, é tipo breve mesmo. Opa, deixa eu compartilhar aqui a tela com vocês. O livro, ele traz algo lá para nós que fala da proatividade, mas por um conceito mais profundo, tá? E aí vocês vão ver aqui como que isso funciona. Então, como ser proativo na direção do seu sonho, daquilo que você quer? Porque muitas vezes a nossa proatividade vai na defensiva, e isso já é um movimento de escassez na nossa vida, tá? Então, como a gente se tornar proativo na direção do nosso sonho? Então, o que eu vou trazer aqui para nós? O que eu acredito do lado de cá e o que ele traz no livro também, que a dimensão humana, existem 4 dimensões do ser humano, que é a física, a emocional, a mental e a espiritual. Isto aqui são as 4 dimensões do ser humano, beleza? Emocional, que envolve as nossas emoções, as nossas emoções, para quem já viu os conteúdos passados, a gente viu que sentimento e emoção são coisas diferentes. Emoção é algo que é involuntário, autônomo da nossa reação de sobrevivência, de luta ou fuga, vem do nosso sistema aqui do córtex reptiliano, tá? O mental envolve, inclusive, o sentimento, porque eu penso, logo eu desperto uma emoção a partir daquele pensamento, aí eu sinto. Tanto que ele traz no livro algo que ficou claro aqui nas aulas passadas, que o sentimento é algo palpável. Ele traz o sentimento como algo que é resultado, é algo, é uma forma. Nós, quando conectamos aquele pensamento a uma emoção, nós damos uma interpretação que gera um sentimento. Então, inclusive o sentimento, ele coloca no campo da cabeça, no campo mental, porque a gente pode mudar o nosso sentimento diante da mesma situação, tá? E aí a esfera física, que é a manifestação daquilo que pensamos, sentimos e, portanto, agimos. E aí a gente tem um resultado. E tudo isso envolvido por uma esfera espiritual, que ele traz assim algo que é para além do nosso entendimento. Como eu acredito do lado de cá no nosso sopro divino. A cada dia a gente recebe um sopro divino ao acordar, tá? Então, essas são as 4 dimensões humanas. Mas o que isso tem a ver com os nossos hábitos e como ser proativo a partir disso, né? O que a gente viu, recapitulando e aí conectando o Lé com o Cré, sobre os 4 dons que nos torna humanos, porque tem algo que nos distingue dos animais, que é exatamente esses 4 dons, tá? E aí ele traz isso como uma conexão aos hábitos, e eu vou ligando os pontos aqui para vocês. Então, quais são os 4 dons? A autoconsciência, que é quando só nós, seres humanos, temos o poder de nos observar para além daquilo que a gente pensa. Então, a autoconsciência é o primeiro movimento. A imaginação é o segundo movimento, é o segundo dom que nos torna humanos, tanto que ela está onde? Na parte da mente. A imaginação criativa, tá? A consciência, que é o movimento daquilo que a gente sente no nosso corpo, para além do sentimento, e que aí vai envolver esta emoção, tá? E a vontade independente, que é no âmbito da execução, que é o físico, que é a ação.
Então, quando a gente olha para as 4 dimensões e olha para as 4 dons que nos tornam essencialmente humanos, a gente vê a conexão entre eles. E como que isso impacta diretamente nas suas ações? É o que a gente vai ver, tá? Então, só lembrando que nós somos seres relacionais, tá? E aí a gente nos relaciona em ambientes que são favoráveis ou desfavoráveis. Como que eu sei que um ambiente é favorável ou desfavorável? Um ambiente favorável, ele permite, ele estimula, ele protege, ele recompensa. E um ambiente desfavorável é aquele que impede, que reprime, que expõe, que pune. Tem um livro que eu estou associando com esse estudo, que é esse aqui, ó, o Os Segredos da Mente Milionária. E tem uma parte aqui da leitura desse livro que ele diz assim: uma pessoa, uma pessoa que foi muito condicionada na base da punição. Ah, você não fez a lição de casa, não ganha chocolate. Você não fez tal coisa, não ganha tal coisa. Uma pessoa que foi muito condicionada na base da punição, ela não se sente merecedora do mais. Ela não se sente merecedora da abundância, de acessar uma riqueza, porque ela foi tão exigida e tão punida que ele chama esses condicionamentos da nossa cabeça como um tribunal. E esse tribunal, ele tem um juiz que ele é taxativo. E isso está no nível da mente. Então, a gente precisa começar a desenvolver esse dom, essa habilidade de fazer essa autoobservação. Deixa eu ver se isso que eu estou pensando está congruente com aquilo que eu estou buscando. Porque se eu fico me penalizando que eu não mereço, eu não vou receber. Eu não vou receber. E isso tá intimamente ligado com o ambiente que a gente foi conduzida. Então, o ambiente, você tem que prestar atenção aí nos seus ambientes, se eles são favoráveis ou desfavoráveis. E quais são os elementos do ambiente? O quem, quando e onde. Então, você vai olhar quem exige tal coisa de você, onde que isso acontece, o local físico e desde quando, porque tudo que a gente evita fazer para poupar uma dor tem a ver com algo que a gente viveu lá atrás no passado. Então, o que que esse livro aqui defende? Inclusive, algo que foi bem surpreendente para mim, né? Opa, não estou compartilhando, deixa eu compartilhar aqui. O que que ele defende? Que o ambiente, aqui, que o ambiente influencia sim, mas ele não determina as nossas ações. Por quê? Um dos elementos que nos torna essencialmente humanos é a vontade independente. O que acontece é que nós, muitas vezes, agimos com a vontade condicionada. Muitas vezes aconteceu algo com a nossa vontade que ela foi castrada, que ela foi soterrada, que ela foi deturpada. Então, a proatividade, se está vinculada, se a sua ação, né? Não vou nem falar de proatividade, porque é uma proatividade, mas é uma proatividade na defensiva. Se a sua ação está sendo movida, o combustível da sua ação está sendo a defensiva, não tem a ver com o ambiente, porque daí em qualquer ambiente que você esteja, pode mudar o ambiente, pode mudar o casamento, pode mudar o relacionamento, pode mudar o que for. Qual é a única variável que não muda? Você. Então, não depende do ambiente, não depende só. Ele fala em ambiente influencia, mas não é o que determina as suas ações, tá? E aí, o que a gente vai ver aqui? O que de fato produz o nosso resultado? O que de fato produz o seu resultado? Como que você sabe que para você gerar novos resultados, o que ou qual elemento precisa ser mudado? Existem, assim, inúmeros fatores.
fator da maturidade, eu até coloquei aqui para vocês verem, o fator da responsabilidade, o fator do ambiente, mas o livro ele trata quase que exclusivamente do seu desenvolvimento pessoal. A gente não tem controle sobre o que o outro faz. Isso, inclusive, ele falou lá na primeira aula, quando a gente. O capítulo se chama De Dentro para Fora. Ele teve 2 capítulos preparando a base para a autorresponsabilidade. Então, existem vários fatores, mas ele sempre vai trazer para o ponto do eu. O que eu posso fazer para mudar os meus resultados? Então, aqui eu pergunto: quem produz os seus resultados? Muitas pessoas vão dizer que são elas mesmas. Muitas pessoas dizem, não, eu produzo o meu resultado. Aí, se você pergunta de novo, tá, então, se você cria o seu resultado, você está feliz com o resultado que você tem? A maioria das pessoas respondem que não. Mas se você que é responsável por criar os seus resultados e você não está satisfeita, por que você não cria novos resultados? Justamente por conta das ações da proatividade na defensiva. Então, o que ele traz aqui como uma possibilidade para mudar os resultados? Você entender esses 3 pilares aqui. Os estímulos, o poder da escolha e a resposta a esses estímulos. Isso vai criar um resultado favorável ou desfavorável segundo aquilo que você deseja. Então, o que ele chama de estímulos? Nós temos os estímulos externos e internos. Os estímulos internos, eles são com base naquilo que nós fomos condicionadas, com aquilo que nós vivemos na raiz dos nossos condicionamentos que a gente viveu dentro dos 4 P's da castração. Pais, parentes, professores, padres, pastores e líderes religiosos e a própria pátria, o próprio poder público, que a gente tem uma política pública que conduz a nossa sociedade, né? Então, esses estímulos são externos. E os estímulos internos, aliás, os estímulos internos são esses que foram condicionados por esses que conduziram nossos condicionamentos. Aquilo que a gente viu, ouviu e sentiu, percebeu no ambiente que era promotor, facilitador ou um ambiente que era desfavorável, que reprimia, que punia, que expunha, a gente consegue detectar isso nos dias de hoje. Vou dar um exemplo pessoal disso, só para ficar bem claro para vocês. Olha só, meu pai, acho que eu já contei isso aqui para vocês. Quando eu desenhava as coisas que eu queria contar, as histórias que eu lia, eu projetava desenhos e aí eu queria contar para as pessoas o que eu tinha entendido da história. E aí meu pai falava para as pessoas que chegavam na minha casa: não dá para ela que ela vai te alugar. E aí ele pegava e ia, eu ia, pegava, ele mandava eu me recolher para dentro, vai para lá com essa conversa. Eu pegava o meu caderno de desenho e ia para o meu quarto e chorava. E aí, às vezes, ele me ouvia chorar. Ele ia lá e pegava a cinta e apontava ela para mim e falava: quer chorar de verdade? Você fica com essas ideias ridículas. E isso aconteceu inúmeras vezes. E teve episódios, inclusive, que eu também acho que já contei aqui, de eu enfileirar minhas bonecas e minha pelúcia para ficar falando para eles o que eu tinha dentro da minha cabeça. E meu pai falava: até que enfim você arrumou uns louquinhos aí para te ouvir. O que isso ficou internalizado em mim quanto a estímulo? Quando eu comecei a me posicionar nas redes sociais, eu comecei a ter ataques e eu parei o posicionamento. E agora eu estou retomando algumas questões que eu vou me posicionar. Aí outro dia eu estava conversando com o Marcel e aí eu falei para ele algo e ele falou: não, 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 não. Só dele reagir ao não, 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 da onde você tirou isso, me remeteu àquele estímulo que eu vivi lá do meu pai. Na hora eu tive uma sensação de repressão.
Eu quis chorar. Foi a mesma situação. Aí eu olhei para aquilo, ó, vou voltar aqui para o slide para vocês verem. Estímulo, eu estou falando de estímulo. Eu quero mudar os meus resultados, eu olho para o estímulo. Aquilo que o Marcel falou foi um estímulo externo que deu de frente com um estímulo interno meu de repressão. Só que eu tenho o poder da escolha. E o que envolve o poder da escolha são os 4 dons que nos tornam essencialmente humanos: a autoconsciência, a imaginação, a consciência e a escolha deliberada, a escolha voluntária, a escolha independente. Então, quando eu olho para essa situação do estímulo, em vez de eu reagir, que aí eu teria uma resposta reativa, que poderia dar ruim na relação, poderia causar uma briga e não sei o quê. Eu olho para esse ponto da escolha. Por que que eu estou sentindo isso? Como que eu me posiciono com ele para ele não vir com uma resposta como essa que ativa uma dor em mim? Eu começo a usar a minha imaginação criativa. Então, o que produz os seus resultados vai depender do domínio que você tem nesse ponto da escolha. Porque os estímulos, não sei se você concorda comigo, mas eles vão ser de todo lado. Tem um lugar que a gente está, que a gente recebe estímulo externo, bagunça com estímulo interno, aí vem outro, aí vem outro. Aí vem, se a gente trabalha com muitas pessoas, como eu já liderei um time de 11 pessoas, vem pessoas com dor de casa, com marido, com filho, aí tem outra que o não sei o quê, e aí porque brigou com a colega do trabalho. Vai chegar estímulo de todo lado. Só que você vai ter respostas responsáveis de acordo com o que você ativa dentro de você a sua capacidade de escolha. E aqui nesse ponto a gente deixa de ser reativa, a resposta deixa de ser uma reação condicionada ao estímulo. Ela passa a ser uma reação, uma resposta condicionada àquilo que eu escolho. Essa é a maior profundidade que a gente pode ter quando a gente fala em proatividade. E não acabou. Ele só está inserindo aqui pilares que são fundamentais para a gente mudar os nossos resultados. E sair daquela proatividade, porque olha só, uma coisa que eu tinha na minha cabeça, né? Sempre fui muito proativa, sempre fui muito dedicada, só que eu sempre fui muito proativa, dedicada, prestativa para buscar o reconhecimento do outro, dos lugares onde eu estava. Topava fazer hora extra quando eu estava na CLT, buscando esse reconhecimento. Eu topava treinar um time mesmo sem fazer dinheiro extra, buscando reconhecimento, validação. A gente às vezes está sendo proativa na direção de buscar e preencher vazios emocionais. E aí isso nos atrasa para alcançar aquilo que a gente verdadeiramente quer. Está fazendo sentido aqui para você? Então é um negócio que é muito louco. Então, o que que ele traz aqui? Até fiz uma imagem para compartilhar com vocês. O que que ele traz? Que o ponto da responsabilidade é um ponto central da proatividade e de alguém que faz acontecer. O que que ele traz como responsabilidade? É a habilidade de dar respostas adequadas com base nos seus valores centrais. Onde que estão os seus valores? Aqui, ó, no seu poder da escolha. A gente vai ver ali na frente outro gráfico para ficar visual para vocês. Então, o que que ele traz? Que existem 2 tipos de ação. A reativa, porque ó, aqui, quando a gente lembra do ciclo do comportamento, pensar, sentir e agir, a ação é resultado, é resposta. Tanto que ele traz no livro que o hábito por si só não é uma ação. O hábito por si só é um pensamento. Ele traz o hábito aqui, ó. Aqui, ó.
Se você não muda o seu modelo mental daquilo que você julga certo e errado, bonito, feio, bom, ruim, se você não muda a sua atitude de pensar aquilo que moldou a sua forma de ver a vida, a situação, o problema, você não vai conseguir mudar um hábito, porque hábito não é comportamento. Comportamento é resultado de algo que você pensa. E o que você pensa está intimamente ligado com o que você tem de valor primal na sua vida. Então, aqui ele traz esses dois tipos de reação. A reativa, os tipos de ação são coisas que vão gerar resultado. Ponto. É esta parte aqui de trás essa última parte aqui, ó, resposta. O estímulo, o poder da escolha e a resposta. A resposta é uma ação. E só existem dois tipos de ação: a proativa ou a reativa, tá? Então, o que é a reativa? É aquela pessoa que reclama, que justifica, que busca culpados ou aliados, transfere a responsabilidade, tá? A proativa é a que questiona, usa sua imaginação criativa, foca na solução, assume a responsabilidade. Para quê? Tudo isso direcionado para solucionar uma questão, não para justificar uma inação. Tanto que ele tem uma frase no livro que ele diz, agora eu não sei se é nos Sete Hábitos ou se é nos Segredos, tá? Porque eu estou lendo eles concomitantes. Mas eles falam que a inação é uma doença. A ação cura a inação. E a inação é uma doença mental. Olha que é muito louco que esses caras... Meu, esse livro foi escrito lá em 1900 bolinha. Cadê a primeira edição desse livro aqui? Ai, eu tô sem óculos, meu Deus. Tá, depois eu vejo e conto para vocês. Mas a inação é uma doença mental. Por quê? É o tipo da problema. A pessoa que fica aqui, ó, nas ações reativas, ela tem sonhos, ela tem desejo, mas fica tudo no mundo ilusório. Fica no mundo da ilusão. Ela acha que um milagre vai cair do céu e algo vai acontecer na vida dela. Mas se ela não despertar para a proatividade direcionada para aquilo que ela quer, ela não vai alcançar o sucesso. Ela não vai ser uma. Não vou nem dizer alcançar o sucesso, como ele diz aqui no livro. Uma pessoa altamente eficaz é capaz de fazer tudo o que ela almeja. Isso ele considera sucesso. Quando a pessoa se sente capaz de fazer o que ela deseja, tá? E aí, então, como que a gente se torna proativo na direção daquilo que a gente quer, daquilo que a gente busca, tá? Ele faz o seguinte aqui, ele quer nos contar com esse desenho que nós temos, aqui é o ser, aqui é você, tá? E aqui é o fazer, nesse círculo da influência, e a preocupação é o círculo do ter. Então, é ser, fazer para ter, certo? Mas como que eu me torno proativo, direcionando a minha ação para aquilo que eu quero? Então, o que ele traz de alerta aqui para nós? Aqui no círculo da influência, a gente tem três tipos de controle: o controle direto, indireto e inexistente. Tem coisas, na realidade, aqui no círculo da influência, a gente tem o controle direto e o indireto. E o inexistente está aqui, ó, no ponto da preocupação. E ele diz no livro que quem fica preso na preocupação só entra em ações reativas. Por quê? A preocupação, o ciclo da preocupação, ela é baseada no passado. Então, é uma pessoa que projeta, anula ou justifica,
uma ação, algo que ela deixou de fazer. É alguém que está julgando, que não entra em ação porque está julgando. Quando a gente está numa mentoria, por exemplo, aí eu sou mentora, dou um comando para a Dani fazer algo. Ela julga aquilo esquisito, acha que não vai dar bom e ela não faz. No fundo, esse julgamento tem um vínculo com uma preocupação ou com uma dor do passado. Então, ela procrastina uma ação por ela ter julgado que não ia dar bom, mas porque ela está sendo reativa a uma dor do passado. Ele fala que nesse ciclo da preocupação aqui, as nossas ações são sempre reativas, nunca são proativas. O que ele diz ainda? Que a gente promove o distanciamento das pessoas quando elas falam, pensam, agem diferente daquilo que a gente gostaria, justamente porque não está no nosso controle, é inexistente o controle aqui. A gente está muito atrelado ao medo psicológico. O que é o medo psicológico? É o medo de algo que já foi. Eu acho que eu já contei aqui para vocês um exemplo de medo psicológico, né? Eu fui casada há 10 anos com uma pessoa violenta. Vivi violência doméstica, vivi várias coisas. E eu fiquei 12 anos sem me relacionar. Qual era a justificativa que eu dava? Eu não quero ninguém abusivo na minha casa, porque eu tenho 2 meninas. Depois as meninas cresceram, eu falava, não, mas eu não quero me envolver numa relação abusiva de novo. Eu estou dando uma justificativa para uma falta de ação que está na minha responsabilidade, no meu controle, que é colocar limite no outro. Então eu justificava com medo psicológico de eu já vivi essa dor antes, e eu ficava atrelada à preocupação. O que acontecia quando eu ia para dançar um forró, quando eu ia conhecer alguém? Eu queria, mas eu não estava disponível. Estar disposta e disponível tem a ver com isso. Eu estou disposta, eu quero me relacionar, mas eu estou disponível. Então, a resposta aqui, nesse caso, era não. Eu podia ter toda a proatividade. Eu vou me matricular numa escola de dança. Eu vou dançar. Eu vou me vestir bonita. Eu vou não sei o quê. Mas na hora que alguém chega perto de mim, opa, eu estou agindo na reativa, na defensiva. Porque eu estou agindo com base na preocupação que eu já vivi um dia. Então, aqui nesse ponto, como que ele soluciona isso? A gente olha para esse ponto dos problemas. Todos nós temos 3 tipos de problema. Aqueles que têm o controle direto, o controle indireto e os que não estão no nosso controle. Quando a gente fica preso aqui nesse sem controle, que é o ponto da preocupação, o que acontece? É que a gente fica esperando um milagre, algo que vai cair do céu, alguém milagroso. Quando o dinheiro aparecer, quando eu tiver tal coisa, quando a gente condiciona uma ação a algo que está para acontecer, mas que a gente não se move. E aí, quando a gente não se move, a gente ou fica esperando de alguém, ou quando a gente se move aqui nesse ponto, a gente fica buscando validação externa, querendo que alguém faça aquilo que a gente precisa fazer. Só que isso não está no nosso controle, tá? Aí ele fala do controle indireto. Aqui nesse círculo, no círculo das influências, por que a gente tem aqui as influências? Aqui são os relacionamentos, aqui tem influência financeira, aqui tem influência física. Ele falou dos recursos na aula passada, né? A física, a financeira e a relacional. Aqui estão as influências. Só que ainda dentro do círculo da influência, ele diz que enquanto nós nos decidirmos aqui, eu já vou falar o que é esse CDH, que é o conhecimento, a habilidade e o desejo, que é a raiz estrutural de um hábito. Quando eu sei, conhecimento, quando eu sei o que precisa ser mudado, lembra? Autoconsciência, eu vejo para além daquilo que eu estou pensando, sentindo e fazendo. Então, eu autoconsciência. Quando eu desenvolvo a minha habilidade de agora eu sei o que é,
Como que eu posso fazer diferente? É a imaginação criativa. Eu visualizo aquela nova imagem, eu visualizo a minha resposta àquele estímulo. Eu desejo genuinamente mudar. A minha motivação qual é? É um desejo genuíno em prol, na direção daquilo que eu quero. Então eu consigo fazer uma movimentação, porque aqui está dentro do meu controle direto. É só nesse núcleo que você pode mudar. Você já deve ter ouvido que você só vai ter, Paulo Vieira tem isso no livro dele, No Poder da Ação. Você vai ser capaz de ter tudo, o ter tá aqui, ó. Você vai ser capaz de ter tudo que o seu ser for capaz de fazer. A gente não muda de fora para dentro. Então, eu começo de dentro para fora, naquele problema, naquela situação que eu tenho controle direto. Quanto mais eu foco no controle direto, mais eu expando, por isso tem essas setas, que eu expando na parte da interferência, da influência, naquilo que eu tenho controle. Eu estou dando o meu 100%. O que a Dani vai fazer, o que a Lena, o que a Angélica, o que a outra Dani lá do Japão que está assistindo gravada vai fazer, não está no meu controle. Mas da minha parte, do que está no meu controle, eu estou dando o meu 100%? Eu estou fazendo o melhor que eu posso com aquilo que eu tenho? Eu estou comunicando meus limites? O que o outro faz está no meu controle indireto. Na realidade, o que o outro faz não está no meu controle. Mas nessa influência, nessa interferência, nessa interação, o que está no meu controle direto, eu foco nisso. A parte do outro é do outro. Vai ter um exercício aqui no final da aula. Eu só posso conduzir você até o exercício. Se você vai fazer ou não, está no meu controle indireto. A minha parte do controle eu fiz. A sua parte cabe a você. Então, todo problema que envolve outras pessoas, você vai precisar olhar para esse problema e falar o que é meu de verdade nesse problema e o que é do outro. Um exemplo prático disso, eu não sei se isso aqui ficou claro, mas um exemplo bem prático. Tem uma casa que está numa ação judicial, que é a casa lá do meu primeiro relacionamento. Já está há 13 anos no judicial. E aí o juiz tinha restituído o imóvel ao estado original dele, lá de quando foi o divórcio. E aí eu procurei um advogado, está no meu controle procurar um advogado. O que isso significa? Aí ele me explica o que significa. Você tem que entrar com uma nova ação. Beleza, então vamos entrar com uma nova ação. Entrei com a nova ação para dissolver esse patrimônio, que foi o resíduo que ficou dessa união, né? Aí o advogado me liga e fala: olha, o juiz julgou improcedente a causa porque ainda tem um saldo residual de financiamento com o banco. Então, isso não está no meu controle. O que o juiz determina, solucionar o problema daquela casa, está parcialmente no meu controle. Então, eu perguntei para o meu advogado: o que está no meu controle, o que eu posso fazer para esse processo seguir? E aí ele fala: olha, entrei com recurso, vamos aguardar o recurso, e se não for esse o caminho, talvez você precise quitar esse saldo residual. Aí eu olho para essa informação e olho para o problema. Bom, eu quero solucionar a questão da casa. Qual é o meu próximo passo, proatividade, na direção daquilo que eu quero? Então, eu preciso ir até o banco, pegar um extrato atualizado do financiamento, quanto tempo falta, qual é o valor para quitação à vista e buscar as informações para ver se eu tenho condição de resolver esse problema no que está no meu controle. Entende? Problema existe. Não dá para fazer de conta. E pessoas que desenvolvem o hábito da proatividade não foge da raia, não foge do problema.
não se esquiva. Inclusive, aqui no livro do Segredo da Mente Milionária, ele fala assim, né? Não vou achar agora, porque eu já fechei. Mas ele fala assim: a diferença entre pessoas que têm a mente milionária e as pessoas que têm a mentalidade de pobreza, de escassez, é que as pessoas de mentalidade de escassez, elas fogem do problema. São aquelas pessoas que falam, eu não quero me meter em confusão, deixa rolar. Se quando ele morrer, eu pego o que é meu. Não, não. Aquelas pessoas que querem se tornar abundante, próspera e acessar riqueza, inclusive monetária, precisam olhar para o problema de frente. Por quê? Porque isso que eu contei aqui para vocês, além de te tornar mais proativa, te torna entrando em ação e amadurece. Amadurece. Quem não quer resolver problema, não amadurece. Não ganha musculatura no amadurecimento, tá? Aí eu trouxe aqui para vocês lembrarem, eu não sei se eu já dei isso em alguma aula aqui, mas existem os 5 degraus da autorresponsabilidade, né? E aí eu trouxe aqui para vocês verem. Quando a pessoa está no degrau do reclamar e justificar, ela está no imaturo. Tudo é culpa do outro. Ela está na reatividade. Ela não está sendo proativa. Muitas vezes aqui ela é proativa, eu era essa aqui, ó, ficava justificando. Eu era proativa para ajudar uma amiga, para não sei o quê, depois eu falava, eu não tive tempo de fazer meu TCC. Eu lembro que eu adiei meu TCC quase 2 anos. Eu não tive tempo de fazer meu TCC porque, ou era uma demanda aqui, ou era outra demanda ali, mas eu só ficava justificando a falta de ação. Quando eu vou caminhando para a maturidade do aprendiz, quando eu chamo para o peito a responsabilidade, deixa que eu faço, eu vou atrás, qual é a minha parte do milagre, eu começo a questionar. Para isso se solucionar, para essa questão se resolver, o que eu preciso fazer? Aí eu entro no ponto do planejar, que eu uso aqui o quê? Lá dentro dos dons, né? A gente usa aqui a nossa capacidade imaginativa. Eu imagino como vai ser tal coisa. Eu sinto como aquilo vai ser para eu poder entrar em ação. Pode ser que dê errado. Beleza, eu vou cair lá para o primeiro degrau da escada, mas eu subo rapidinho. Na realidade, quem está caminhando para o ponto da proatividade na direção dos seus sonhos, não cai aqui para o último degrau, dificilmente. Cai aqui, ó, no questionário, dá umas duas roladas aqui, ó. Porque você já entende que não é sobre o outro, é sobre você. Nunca é sobre o outro. O outro, inclusive eu marquei uma frase aqui que ele tem lá no livro que ele diz assim, ó, o que as pessoas fazem não é sobre você. São projeções que fazem das suas próprias falhas. Então, se alguém aqui no meio do caminho, isso aqui me lembrou muito daquele ponto, quando você compartilha um sonho com alguém ou algo muito grandioso, né? E a pessoa fala assim: não, eu acho que é muito para você. Dani, ainda quer ter filho? Não, mas olha a tua idade. Não é sobre você. É sobre o medo da pessoa, é sobre a falha, as sombras da própria pessoa. Quando eu mudei nessa casa que eu moro hoje, acho que a Dani conhece a história dessa casa, né? Que eu moro num bairro que eu sonhei, que eu passeava e não sei o quê, né? Quando eu mudei nessa casa, que é uma casa ampla e tem piscina e não sei o quê, aí uma amiga minha veio aqui um dia, há um tempo já faz um tempo que ela não voltou mais. Na realidade, eu nem chamei mais ela aqui, né? A gente meio que se distanciou. Mas ela veio aqui e falou: Nossa, amiga, mas pensa que é muito caro manter uma casa dessa. Por que você não economiza esse dinheiro? Não é sobre mim. É sobre a capacidade, a potência dela de pagar esse imóvel. Não, olha o tamanho dessa casa e esses vidros, não sei o quê. Eu falei, não, mas tem a dona Fátima, ela faz. Pelo amor de Deus, você paga empregado. Tipo, ela via absurdo em tudo.
E aí um dia, teve uma vez que eu tinha chamado ela para vir aqui, a gente ia reunir uns amigos, ia ter um dia de piscina e churrasco. Aí ela falou: Nossa, mas que trabalho vai te dar depois de limpar essa casa? A preocupação era dela. Falei para ela, amiga, você está tão preocupada? Em vez de trazer o quilo da carne, traz um balde de cloro, então, aqui para piscina. Já que você está tendo, eu estou pedindo cloro, não estou pedindo limpeza, entende? Tipo, é uma coisa que está na falha do outro, está naquilo que não é nem que está em capacidade dela, tá? É no que ela julga incapaz, entende? Então, ela quer me poupar, entre aspas, com base naquilo que ela tem do condicionamento dela. Tudo bem? Então, esse é um ponto que a gente vai olhar sempre para autorresponsabilidade. O que eu preciso fazer? No que está no meu controle indireto, qual é a parte do outro, tá? Então, para o nosso exercício, eu vou recapitular aqui, só vou deixar só disponível esse slide lá no nosso grupo, não só esse slide, todo o PDF, né? A importância da ordem das funções, que é você, esposa, mãe, projetos, profissão ou filha. Esta é a ordem funcional para você poder fazer o exercício que eu vou colocar aqui para vocês, que ele propõe. Na realidade, tem uma adaptação aqui, tá? Porque ele propõe um exercício no livro, o meu mentor fez uma pequena adaptação e eu fiz uma segunda adaptação, mas ainda assim com base no livro, tá? Porque o meu mentor não usa o guarda-chuva das funções, eu uso, né? Então, aqui a gente vai olhar pelo seguinte: quem você é, quais são os estímulos? Eu coloquei o estímulo bem pertinho da cabeça, porque os estímulos que a gente recebe, a gente dá uma interpretação para ele, que gera algo no nosso corpo que desemboca a nossa vontade de fazer algo. Que vontade é essa? Ela é reativa ou ela é proativa? Na direção daquilo que eu quero ou na defensiva do que eu não quero? Então, você vai olhar para esses três pontos: estímulo, vontade e movimento. Eu estou fazendo a minha vontade independente daquilo que eu estou julgando certo e errado. O estímulo veio, mas eu estou usando a minha vontade independente. Eu estou questionando: será que isso está errado mesmo? Será que eu não posso viver uma relação delícia? Será que eu não posso colocar limite na pessoa? Tanto deu certo que eu criei o produto. O amor nosso de cada dia, a Dani fez. E tá dando super certo para ela. E aí, com base nisso, com base nesse movimento de você avaliar os estímulos, a vontade independente dentro do seu poder da escolha, que é o pilar principal que te coloca em movimento, e vai observar os resultados que o seu movimento está gerando, tá? Se a gente olhar para aqueles três pilares lá, aqui é o estímulo, vontade, poder da escolha, né? Aqui está o seu poder da escolha dentro da vontade, o movimento está no seu resultado. Lá dentro dos três pilares que compõem o hábito para você ser proativa na direção do que você quer, tá? Qual vai ser o mão na massa de hoje? Vai ser uma análise pessoal. Você vai, primeiro de tudo, anotar quais os papéis que você tem desempenhado na sua vida hoje. Os que você mais desempenha. Pode ser como irmã, pode ser como. Tipo assim, lá dentro, aqui, né? Deixa eu só voltar aqui. Aqui, ó. Dentro do guarda-chuva, dentro das suas funções. Vamos supor que aqui na família de origem você não tem tanta relação com os seus pais, assim como eu não tenho com os meus já são falecidos. Eu olho aqui para minha função irmã, para minha função sobrinha, tá? Então você vai olhar para os papéis que você mais desempenha hoje, tudo bem? Você vai mapear qual é o problema de cada uma dessas áreas. Eu não tenho problema
Tem uma questão lá com meu irmão, sim. Tem uma questão com meu irmão. Eu tô com problema na questão do marido anterior. Lá na função esposa, no divórcio, eu tenho uma questão. Tá lá, a casa, quando eu comentei aqui com vocês. Então, você vai mapeando qual é o problema dentro de cada uma dessas áreas. Ainda dentro do problema, eu não coloquei aqui, mas eu vou colocar aqui, ó, separar por área e colocar se esse problema ele é de controle direto, indireto e qual a parte dele não está no seu controle. Tipo lá, eu falei do juiz. Qual é meu controle direto? Entrar com processo. O que o juiz determina não está no meu controle. O advogado, o que está no controle do advogado? Dentro da interação, da interferência ali, da interação, da relação. Ele falou: olha, eu vou entrar com recurso porque tem jurisprudência disso. Então, isso está no controle do advogado. E eu, o que, que eu posso fazer enquanto isso? Vai na caixa, né? Eu pensei, vou na caixa, vou tirar o saldo, vou no banco, né? Não sei se pode falar caixa, mas vou no banco, vou tirar o saldo e ver quanto eu devo. Então, isso eu mapeio o problema e dentro do problema eu decifro. Ele está no meu controle direto, indireto, ou eu não tenho controle sobre ele? Qual parte do problema eu não tenho controle? Só isso aqui, só esses dois, ó, só esses dois, vocês já vão ver mulheres sobrecarregadas se metem demais a resolver problema da vida do outro que não está no controle dela em nenhuma esfera. É só dar a César o que é de César, tá? Eu já fui essa. Se liga. Quando você olha os papéis e mapeia, você vai observar qual é a tendência. O que vai acontecer no futuro se eu considerar o ciclo da preocupação? Se eu ficar naquela repetição do padrão do comportamento da preocupação, que é baseada no passado, você já sabe qual é o resultado. Então você anota. E aí você vai buscar novas respostas, usando o quê? Os 4 dons humanos, essencialmente humanos. Então, quando você está mapeando e olhando, você já está praticando a autoconsciência, a autoobservação. Daí você vai buscar a resposta de como eu posso resolver isso que está no meu controle direto e o que é minha parte do controle quando ele é de controle indireto. Entende? Esse é o exercício. Inclusive, casou muito com o que a gente conversou logo no comecinho da aula, né, Dani? Então, esse vai ser o movimento de como que eu me torno proativa na direção daquilo que eu quero. A gente não pode mudar ninguém, nem o ambiente, nem nada do que está fora. Você vai se focar exclusivamente no que você tem controle direto, no que você pode fazer. Deixa eu só compartilhar, porque essa tela aqui é a mais de importante do dia. Esta aqui, o conhecimento, que a habilidade é o como que eu posso mudar isso e o desejo genuíno. Quando você começa a mudar isso, você está mudando a sua forma de ser. Aí você consegue fazer coisas diferentes para obter resultados diferentes. Isso é o que ele chama de proatividade. Esse é o ciclo que a gente começa a se tornar proativo para ter respostas assertivas, adequadas na direção daquilo que a gente quer, tá? Esse foi o nosso conteúdo de hoje. Se isso fez sentido para você, segunda-feira que vem vai ter o segundo hábito dos 7 hábitos. Eu guardei meu livro. Mas vai ter o segundo hábito dos 7 hábitos das pessoas altamente eficazes. Eu não lembro se é o comece pelo mais importante ou tem um objetivo em mente, alguma coisa assim, eu não lembro. Eu vou olhar e depois eu coloco lá para vocês. Mas esse é o momento do livro, e aí a gente vai hábito a hábito se aprofundando aqui dia a dia na segunda-feira, tá? Quer saber como destravar sua potencialidade e acessar a riqueza e a abundância que você merece como filha única e amada do Criador?
Vem para o grupo Frutos em Potencial, que a gente tem aula toda segunda-feira e agora vai começar a ter lives toda quarta-feira no Instagram, às 19 horas a princípio. Depois eu vou ver se vai manter ou não esse horário, vamos ver o público e tal, mas a gente vai começar essa quarta-feira, às 19 horas, falando de sobrecarga e quanto isso impacta no seu bolso, tá bom? Então, beijo grande no seu coração e vem para o grupo. Até mais.